Então a gente hoje vai olhar da influência do nosso pai, da energia do pai, da energia do masculino, como que ela influencia no sucesso de cada mulher. Você que está aqui comigo, tudo que eu for falar vai trazer algumas memórias, alguns insights, algumas ideias, vai colocando aqui as mensagens, como vocês estão fazendo, porque no final da live eu sempre paro para ler e aí a gente vai conversando juntas, tá? Antes da gente já entrar no conteúdo de hoje, eu vou te pedir para ir fazendo algumas reflexões de acordo com o que eu vou falar. Tem algumas mulheres aqui que talvez elas já tenham saído do ciclo menstrual, o que nós chamamos de ciclar. Algumas mulheres elas já não têm mais útero, algumas mulheres elas já entraram na menopausa e não estão mais nesse período de ciclo. Mas eu escolhi falar diretamente para a mulher porque um dos temas que nós vamos estudar aqui juntas, esse projeto de lives, são 60 lives. Hoje nós entramos na 10ª live. E durante toda essa trajetória de lives, nós vamos mergulhar por vários temas que vão te trazer compreensão e capacidade e ferramentas para que você se transforme, para que você transforme a maneira que você pensa, a maneira que você sente sobre você, sobre o mundo e também os hábitos e comportamentos que você tem todos os dias que criam os resultados que você tem. E um dos temas que nós vamos falar é do ciclo feminino de menstruação. Porque nós sabemos que uma mulher, ela não é a mesma coisa quando ela tá ali pré-menstrual. Ela não é a mesma coisa quando ela tá no ciclo menstrual. Ela não é a mesma coisa quando ela tá no pós-menstrual. Ela não é. Então, durante milênios e séculos, nós fomos tidas como loucas. Porque sim, como é que pode uma mulher, no início da semana ela tá de um jeito, no fim da semana ela tá outro? Então, para quem não sente, para quem não vive isso, é incompreensível. A gente oscila, e sim, nós oscilamos, nós não somos os homens. O homem, ele tem um ciclo linear, ele tem dentro dele a energia muito solar. O sol é uma coisa única, mas nós não. Nós temos a energia lunar. A lua, ela passa durante 28 dias cada semana num período, num ciclo. E entender tudo isso vai te trazer leveza e compreensão na vida para que você não pire nesse processo, se culpe, se julgue, se autocondene. Ontem o meu ciclo desceu, né? Eu tô no início do ciclo, foi o primeiro dia ontem, e aí eu entrei assim numa profundeza de sentimentos e acho que pela primeira vez eu consegui ser tão vulnerável e mandar mensagem pro meu pai e falar o quanto que eu me sentia abandonada por ele na minha vida. Então percebe, se nós entrarmos na vulnerabilidade de entender que o nosso ciclo menstrual, ele é um momento em que nossas emoções elas vão oscilar porque nós estamos sangrando. O nosso corpo, ele tá literalmente num processo que nós chamamos de morte. Ele criou um revestimento ali dentro do útero. Esse revestimento, ele é capaz de nutrir, sustentar e dar vida a uma outra vida, a um outro ser humano. Então, cria órgãos, cria todo um ser humano ali dentro. Quando nós não somos fecundadas, quando aquele revestimento que foi preparado para receber uma vida, ele não é fecundado, ele começa a se descamar e dissolve. E nós menstruamos, então o nosso corpo inteiro ele vai jogando para fora todo aquele revestimento que tinha sido gerado para formar uma vida. Então, além de o nosso corpo estar expurgando, o que é similar a uma morte, nós estamos com o nosso mental, emocional e espiritual e energético virado para o universo. É como se nós abríssemos toda a nossa intuição, percepção, para perceber o que está num nível mais sutil. Só que esse nível mais sutil, ele também está relacionado ao nosso nível kármico ancestral. Ou seja, aquilo que o nosso ciclo familiar, o nosso ambiente familiar veio desenvolver nessa realidade. Então,
é muito fácil a gente acordar todos os dias só pensando em como eu vou criar dinheiro, como eu vou comer, como é que eu vou pagar as contas. Se eu tô... Algumas pessoas pensam se eu tô saudável, se eu não tô, se eu vou tomar água, o que eu vou comer. Mas nós esquecemos que a coisa é para muito além do que aqui só no físico. Nós nascemos no ambiente familiar que nós nascemos, com aquele papai e com aquela mamãe e com aqueles avós, porque nós temos alguma coisa em comum. Não é do nada, não aconteceu do nada, você não caiu de paraquedas naquela família. Você nasceu naquele ambiente porque exatamente aquelas pessoas, elas iam te trazer as primeiras informações para desenvolver o teu caráter, o teu espírito, as tuas habilidades e também as fraquezas que você já carregava nessa vida. Então olhe para o teu ambiente familiar e comece a se questionar o que você aprende com essa família. O que essa família te traz de aprendizado na base. E não vai ser de uma hora para outra, talvez você perceba, talvez você precise de muito processo de internalização e autoconhecimento para você entender o que essa família te ensina. E aí eu vou contextualizar o que eu falei para vocês, que ontem foi meu primeiro dia de ciclo, eu liguei pro meu pai e falei o quanto eu me senti abandonada. Quando a gente se permite reconhecer que tem algo na nossa vida que é uma dor do passado e que essa dor, essa ferida, ela me machuca para tudo na nossa vida, você, além de ganhar a força e a coragem de olhar para trás para resolver, você ganha o que nós chamamos de cura, a possibilidade de soltar, entender aquela dor, soltar e ir para a vida. Então, a grande dor que eu segurava na minha vida era a de conflito financeiro e conflito de relacionamento, mais do que de trabalho. Eu sempre trabalhava muito, no máximo esforço, não fazia o que eu amava. Eu trabalhei por muitos anos da minha vida sendo gerente de loja de shopping, depois eu entrei num cartório, sempre pulando de um lugar para o outro, mas eu sempre tive a energia de trabalho e isso não era um problema para mim. Porém, eu nunca me senti preenchida, nutrida, satisfeita nos meus trabalhos. Mas o meu conflito sempre foi o financeiro. Era o financeiro. Então, trabalha, todo o dinheiro que pega, gasta, compra, não tinha reserva financeira, não investia, não tinha nada, gastava o dinheiro todo no final do mês, na metade do mês já estava sem dinheiro e entrava naquele conflito, aquele desespero, sempre foi assim a vida. E outro ponto que sempre pesou muito era a questão de relacionamento. Os primeiros relacionamentos da minha vida foram extremamente abusivos a ponto de ter agressão física, de ter muita traição, de ter milhões de conflitos. Só que até então eu não fazia ideia de que tudo isso estava relacionado com a ferida que eu carregava, muito mais do meu pai do que da minha mãe. Amanhã, dependendo do decorrer da live de hoje, a gente vai falar da energia de mãe, a gente já entra na energia de mãe. Mas se não der tempo, amanhã a gente continua de pai. Mas hoje a gente fala primeiro da energia de pai e da energia de mãe. E de como que essas relações, elas vão influenciar em todos os resultados da nossa vida. No nosso resultado com o nosso corpo, no resultado com o nosso dinheiro, os nossos relacionamentos. A maneira que nós recebemos essas primeiras relações na nossa vida, elas vão refletir nas relações que nós vamos levar na nossa vida adulta, com o dinheiro, com o trabalho e com as pessoas. Então o dinheiro e o relacionamento eram assim as grandes dores da minha vida, só que quando você nasce em um ambiente em que as pessoas são totalmente loucas, doentias, e que brigar era algo normal, em que todo mundo tem problema financeiro, você não identifica que aquilo ali é um problema na sua vida. Então é muito raro você ir buscar ajuda se você já nasceu nesse ambiente, isso ali é um normal para vocês. Só que quando você sai do casulo, quando você sai desse ciclo familiar e você olha pra fora e você vê que a vida de todo mundo não é exatamente daquele jeito, que existem outras maneiras de viver, que existem pessoas que estão felizes, estão prosperando, estão com dinheiro, estão com saúde, estão com bons relacionamentos e que você tem alguma coisa ali que não tá saindo bem pra você, você vira a câmera pro lado de dentro e começa a identificar, tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar.
Então foi nesse momento em que eu saí da minha cidade, vim para São Paulo e comecei a conhecer pessoas diferentes, ver realidades diferentes e entender que, peraí, tem alguma coisa comigo. Quando eu vim para São Paulo, comecei a viver milhões de coisas, o dinheiro começou a prosperar, só que também começou a vir a dor. Todo o dinheiro que entrava, ele saía. Todo o dinheiro que entrava, ele saía. Gastava mais do que devia, ia para tudo quanto é festa, gastava em tudo quanto é coisa, excessos, loucura, até entender que tinha alguma coisa ali de errado. Não é normal você querer beber todos os dias. Não é normal você ir para festas e querer usar todo tipo de entorpecente porque você acha que aquilo ali é uma diversão. Não é normal você ter relacionamentos de traição, de abuso, de violência. Não é normal. E enquanto você não identificar que as situações que você vive na sua vida que te machucam não são normais para você, elas vão continuar parecendo que são normais e você não vai buscar entender onde que nasce isso. Quando uma amiga olhou e percebeu que todos os meus padrões estavam ali me matando, me destruindo, e falou, você precisa olhar para isso porque tem alguma coisa acontecendo na sua vida que talvez você não esteja vendo, eu comecei a me abrir para entender o meu passado, entender a dor que eu sentia do abandono do meu pai. Muito mais do que da minha mãe. Mas o pai era o ponto fraco da minha vida. E aí eu comecei a estudar, e a pesquisar, e a ler, e aí o universo vai se abrindo e as informações elas vão chegando para você, porque você se abriu, você muda o seu olhar para a coisa, você muda o seu olhar para o mundo e as coisas vão aparecer. E aí um determinado dia, eu tava no supermercado e entrei numa dessas lives aqui, exatamente como você tá fazendo. E aí numa dessas lives ela dizia que a maneira que você olha o seu pai está diretamente ligado ao seu comportamento com o trabalho. E a maneira que você olha a sua mãe está diretamente ligado ao seu dinheiro, ao financeiro. E cara, aquilo ali fez muito sentido para mim. Muito sentido para mim. Porque eu tinha muito conflito com o meu trabalho, eu nunca estava satisfeita, nunca era bom o suficiente e o dinheiro sempre era conflituoso. Aquilo ali fez tanto sentido que eu fui atrás do que ela falava, fui fazer uma sessão. E no dia que eu cheguei para fazer a sessão, o cara me perguntou, como é que você vê seu pai? E aí eu comecei a falar. No comecinho eu falei algumas coisas legais e depois eu comecei a julgar meu pai. Porque meu pai me abandonou, meu pai rejeitou, meu pai foi um alcoólatra, meu pai violentava minha mãe, comecei a falar milhões de coisas e aí ele falou uma frase pra mim que aquilo ali me impactou, porque como é que a pessoa fala disso se ela nem me conhece? E aí ele falou, você tá fechada pra relacionamento. Ou você vive um relacionamento conflituoso e abusivo, ou você tá totalmente fechada pra relacionamento. E era aquilo. E eu falei, como é que você sabe? Você nem me conhece? E ele falou, pela maneira que você fala do seu pai. O seu pai foi o seu primeiro relacionamento com o masculino e a sua mãe foi o primeiro relacionamento com o feminino. A maneira que a sua criança recebeu esse relacionamento é como ela está refletindo esse relacionamento na vida. É como se você aprendesse pela primeira vez a se relacionar e agora você repete esse relacionamento na vida. E desde ali, eu nunca mais parei de estudar, de ler, de me aprofundar no que hoje eu falo e faço e trabalho aqui com vocês. Então, o convite de hoje nessa live é para que você olhe como que foi esse primeiro relacionamento com esse homem na sua vida. Houve relacionamento? Ou não houve relacionamento? O que a sua mãe, os seus familiares, os seus parentes falavam sobre o seu pai? Que a sua criança ouviu e que até hoje ela gravou aquela informação e olha para o seu pai ou olha para os homens de acordo com essas primeiras informações. Então, lembra que eu te falei que nós não nascemos na família que nascemos, no país que nascemos, na cidade que nascemos e no momento em que nascemos por acaso. Não é, ai, aconteceu. Não aconteceu. Existe toda uma conjuntura do universo, de estrelas, do mundo, de Deus, da espiritualidade, de um pai, de mãe. Existe todo um rolê que vai muito além da nossa mente pequenininha, limitada, que faz com que aquele homem e aquela mulher se unam naquele momento para dar origem a você, para que você nasça naquela família com aquela sistêmica naquele momento, receba determinadas informações e molde o seu caráter para que você vá para a vida de acordo com aquelas primeiras informações.
Então, a minha família, o meu sistema familiar, ele é um sistema familiar em que as duas grandes curas que cada um dos sistemas vieram fazer são a cura do abandono e a cura da rejeição. E aí você vai precisar fazer uma análise muito minuciosa do teu sistema para saber qual é a dor que eles vieram resolver, ou qual é o desafio, ou qual é o benefício que eles vieram entregar para o mundo, porque tem famílias que vieram entregar, gerar gênios, que vão entregar ali, por exemplo, Steve Jobs, pelo amor de Deus, né? Sei lá qual foi a família dele, mas é uma família que gerou um gênio, que criou um aparelho que mudou a humanidade. Existem outras famílias que vieram curar dores e feridas emocionais. Existem outras famílias que vieram desenvolver grandes feitos para a humanidade. Cada família tem o aprendizado que merece. A minha família veio desenvolver a cura da parte da mãe, da rejeição, e da parte do pai, do abandono. Qual é a diferença da rejeição para o abandono? O abandono é: eu não posso ficar com você, e vai embora. A rejeição é: eu não quero ficar com você. Então percebe? Essas palavras, elas não precisam ser ditas, verbalizadas, mas o comportamento de cada um vai dizer exatamente essa mensagem. E a criança, ela vai interpretar aquela mensagem no início da vida, ela pode não entender, mas na vida adulta, conforme ela vai crescendo, se desenvolvendo, ela vai entender o que aquilo ali queria dizer. Então, a família do meu pai, hoje a gente vai trabalhar a energia do pai, eles vieram manifestar a cura do abandono. A mãe dele foi abandonada pela mãe. A minha bisavó, ela era índia, realmente pegou uma canoa e saiu da tribo, abandonou a sua tribo, fugiu para a cidade. Lá conheceu um homem, se envolveu, teve uma filha, não sabia praticamente nada ainda sobre a vida na cidade, não conseguiu criar aquela criança, deu aquela criança para um casal. Esse casal criou essa criança no meio de muita violência, e ela se sentindo totalmente abandonada por essa mãe. Quando essa mulher se torna adulta, ela conhece uma pessoa que fez exatamente o que ela acreditava sobre a vida, que abandonou ela, engravidou, abandonou, e ela repetiu exatamente o mesmo padrão da mãe dela, e aos 2 anos não conseguiu criar o filho e deu o filho para um casal de parentes. Percebe muito bem. O ciclo, ele se repete, porque é muito, eu vou falar a palavra difícil, mas é muito difícil, sim, vou falar a palavra difícil. É muito difícil você fazer uma coisa diferente do que te ensinaram, diferente do que fizeram com você. O mais normal, o mais habitual é você repetir aquilo que você já sabe que é costumeiro, que é normal, que é o que fizeram com você. Então, o meu pai, ele vem dessa ancestralidade. Quando eu faço assim, é porque para você ver que tá no sangue, é no gene dele, é uma informação muito primitiva e muito fortalecida no sistema dele, de mulheres que abandonam. Então, aos 7 anos, ele já vivia um relacionamento muito complicado com a minha mãe, de muita violência, de muita agressão, de alcoolismo e tudo, por conta dessas dores que ele carregava, sem nem saber. Hoje é que ele tá vindo desenvolver isso. E ele faz a mesma coisa, ele repetiu a mesma coisa que a avó dele fez com a mãe dele, que a mãe dele fez com ele, e ele fez a mesma coisa com a nossa família. Então ele foi pra fora e repetiu a energia do abandono. Eu não posso ficar com você. Abandonou sem ter nenhum contato. Nós crescemos através da energia, do entendimento de que nós não tínhamos valor. Nós fomos abandonadas, não tinha amor. Se alguém cria você por um determinado tempo e ela te abandona, é como se você não fosse boa o suficiente. A criança, ela não vai ter a capacidade de refletir, elaborar que é sobre a vida do adulto, que é sobre o casamento. Não, ela acha que é sobre ela. Ela pega toda aquela dor e ela acredita que é sobre ela, que tem algo de errado com ela. E imagina,
Numa criança que no início da vida dela, ela é moldada por esses sentimentos de abandono, de rejeição, de incapacidade, de que você não é boa. Quando ela se torna adulta, tudo que ela vai vivendo, tudo que ela vai passando na vida dela é criada através dessa primeira referência de que eu não sou boa, de que eu fui abandonada, de que eu fui rejeitada. Então ela vai refletir na vida tudo baseado através dessa primeira informação. Então percebe bem. Quando a criança ela tá formando a psique dela, né? A maneira que a mente dela vai enxergar o mundo, vai desenvolver a si mesma e as suas habilidades. Quando ela tá nessa formação, que é ali no início da infância, existem 4 sentimentos, 4 emoções que são a base da formação do ser humano. Depois dessas emoções, derivam os sentimentos. E depois dos sentimentos, derivam os comportamentos sabotadores, que te limita, ou impulsionadores. Então percebe, existe uma criança, a criança nasce, naquela família onde ela nasce, ela vai criar as emoções base. As emoções mais primitivas de todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm essas emoções como base de formação. Eu não sei se você já assistiu, mas se você não assistiu, assista esse filme, porque ele vai te dar muita clareza sobre isso das emoções base, que se chama Divertidamente. É um filme infantil, mas ele mostra exatamente a formação dessa base emocional de todo ser humano e que através dessa base a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades ou as nossas deficiências mentais e emocionais. Então a criança ela forma essas emoções bases. Essas emoções vão dar origem aos sentimentos, a maneira como ela se sente no mundo, na vida. E os sentimentos dela vão dar origem aos sabotadores, aquilo que trava ela, que impede ela de ir para a vida, ou aos impulsionadores, aqueles sentimentos que te fazem ir para a vida. Então as emoções bases são quais? Alegria, tristeza, raiva e medo. Essas são as informações primitivas de todo o ser humano. Toda a nossa psique ela é formada através dessas emoções. Essas emoções, elas vão sendo formadas através do nosso ambiente familiar, das informações que a gente vai recebendo. Então imagina uma criança que ela nasceu ali numa família, e a maioria de nós, eu vou falar isso porque a maioria de nós, em uma família que assistia ali a Rede Globo todos os dias. Bilhões de horas, e aquilo ali era um padrão da família. E lá na Rede Globo eles mostravam assassinato, bandido que matou o fulano, que roubou o ciclano e que não sei o que, e olha como tá o mundo, e a guerra, tudo aquilo. Aquela criança, ela tá ali totalmente receptiva, os olhinhos dela, boca, nariz, tato, olfato, paladar, tudo tá recebendo informação do externo e gravando dentro dela informações sobre a vida, sobre o mundo, sobre como se desenvolver nessa realidade que ela acabou de chegar. Se essa criança recebeu informações que ativa o medo dela muito mais do que as informações de alegria, inevitavelmente ela vai moldar a maneira que ela vê o mundo através do medo excessivo, do medo paralisante. Se essa criança ela nasceu num ambiente familiar, onde as pessoas tinham muita escassez financeira, onde tinha muita doença, onde tinha muito conflito, a tristeza, a emoção base dessa criança, ela vai ser muito mais fortalecida do que a alegria. Então para pensar, é óbvio que os sentimentos que essa criança vai ter quando ela crescer e ali ainda na infância, vão ser sentimentos totalmente negativos, depressivos, compulsivos, totalmente sentimentos que ao invés de dar impulso para essa pessoa ir para a vida, ela vai ficar travada e com medo. Então, olha para você, mas olha para as pessoas ao seu redor. Você consegue olhar nitidamente e ver, às vezes através do corpo da pessoa, do comportamento, se ela é uma pessoa mais corajosa, se ela é uma pessoa mais tímida, se ela tem mais vergonha, se ela tem muito medo, se ela é muito limitada, se ela tem muita crença de escassez, de que tudo vai dar errado, de que não tem para ninguém. Você consegue perceber.
E se você ouvir e prestar atenção nos outros, elas estão te dizendo exatamente como foi a criação delas. Então, percebe. Se um pai e uma mãe tiveram na sua criação quando criança as referências de abandono, de rejeição, de violência, de abuso, de vícios, inevitavelmente ela não vai conseguir te ensinar outra coisa, ela vai te ensinar de acordo com o que ela recebeu. Então a visão de mundo dela não é o mundo em si, é o mundo dela, o mundo que ela foi criada. E aí ela vai te passar essas informações, e essas informações elas vão moldar o teu caráter, a maneira como você vê e se comporta na vida. Por que você tem que prestar muita atenção nisso que eu tô te falando? Porque muitas vezes hoje você não ganha dinheiro, ou muitas vezes hoje o dinheiro que você ganha, você gasta tudo, você não consegue ter uma ideia para multiplicar, uma ideia para fazer com que você ganhe mais dinheiro, ou uma ideia para criar um relacionamento saudável, porque você tá vendo o mundo e vendo a si mesma através das referências que você recebeu lá na tua infância. Por isso que é tão precioso a gente olhar para o nosso passado e entender o que a minha criança recebeu. O que meus pais falavam? Como é que eles agiam um com o outro? Tinha amor, não tinha amor? Teve abandono? Teve agressão? Teve o quê? Como foi esse início dessa minha formação? Então, ontem eu entrei no período menstrual, né? E aí eu fico extremamente sensível, vou mesmo pra vulnerabilidade, eu me torno menos forte do que eu aparento ser. E ontem, assim, eu sabia que hoje eu ia falar, né, do tema de pai. E eu, na hora que fui meditar, para saber o que falar para vocês, para saber que tema trazer e da maneira que eu deveria trazer, porque não é só sobre o que eu sei, é a maneira que vocês estão abertas a receber. Porque essa cura aí agora é para vocês, né? Eu tô falando, mas é para vocês. E aí eu comecei a meditar para olhar isso, e aí eu fui, assim, num processão de perceber o quanto que eu me sentia abandonada. E muitas de nós não temos coragem de olhar para os nossos pais e falar: pai, eu me senti abandonada, você me magoou, você me machucou. Você tem coragem de falar a verdade para os seus pais, de como eles fizeram você se sentir? E não é falar querendo que eles mudem ou que eles tivessem feito algo de diferente, não, mas é falar para tirar de você essa dor, para que você bote para fora. Porque senão você tá guardando isso e tomando, bebendo esse veneno por anos e anos e anos. E aí ontem eu entrei todo nessa dor e eu falei: meu Deus, eu me senti muito abandonada. Eu me senti sem valor. Então por isso que toda vez que o dinheiro chegava na minha vida, eu dava um jeito de gastar, de botar ele pra fora. Porque dinheiro é o quê? Dinheiro é energia de valor. Dinheiro é energia de trabalho, de multiplicação, de possibilidade, de troca. Se eu tenho uma energia na minha vida que não é compatível com o que eu me sinto, com a maneira como eu me vejo, eu preciso tirar essa energia da minha vida. Então, quais eram as duas energias que eu te falei que eu tinha problema? Dinheiro e relacionamento. Toda vez que eu sentia que alguém estava me dando amor, eu dava um jeito de destruir a relação. Por quê? Porque se eu me sentisse amada, talvez a pessoa me deixaria, assim como o meu pai fez. Então percebe a gravidade de você entender como que a sua criança ela recebeu amor ou abandono ou rejeição ali na infância? Porque hoje, às vezes, o adulto tá com uma doença no corpo, o adulto tá com um problema de dinheiro, mas o problema não é o dinheiro, porque o dinheiro ele é abundante. Se você entregar um serviço ou um produto para alguém e resolver o problema de alguém, você vai receber dinheiro. Mas se você não sente que você tem valor, se você sente que você não é boa, que você não sabe o que fazer, que você não tem valor para entregar para o outro, inevitavelmente vai faltar dinheiro. Então não é sobre o dinheiro, é sobre você, é sobre como você se sente. E como você se sente foi criado lá naquela base quando você estava formando o teu caráter através das maneiras que os seus pais te trataram. Então para perceber. Muitas de nós hoje estamos refletindo dor, doença, desequilíbrio na nossa vida por algo que nem é nosso, por algo que fizeram com a gente no passado. E quando você se aprofunda, você vê que os seus pais te trataram daquele jeito nem é porque eles eram assim,
mas por algo que fizeram com eles no passado. Então você vai voltando, e quando você vai lá na origem, no máximo que você consegue, talvez num bisavô, avô, você percebe que a energia do abandono se instalou há 8 gerações atrás, há 7 gerações atrás. E que talvez hoje você sofra alguma coisa para que você pare e olhe para trás e reconheça qual foi a informação anexada no teu sistema, que hoje é uma nova era. A gente está passando por uma nova era. É uma era onde as mulheres se posicionam, onde viver com dor emocional não é normal, onde você tem a possibilidade de curar seu corpo, onde você tem possibilidade de curar sua vida financeira, onde você tem a possibilidade de ser livre, independente. Não é a mesma era deles. Nós temos milhares de informações. Quando que a gente conversaria sobre isso há milhões de anos atrás? Quando que nossos avós falariam sobre isso? Então a era de hoje é uma era do conhecimento, da anulação da ignorância. E aí você anula a ignorância com essa compreensão, olhando para o passado e aplicando lá como se fosse gotinhas de remédio para que cure lá a maneira como sua avó, seu bisavô tratou o seu pai, a maneira como seu pai recebeu amor e a maneira como ele te tratou. E aí ontem eu mandei mensagem e falei: eu me faço de forte a vida toda. Eu nunca pedi nada pro meu pai. Nunca pedi nada, não pedi nem carinho, nem abraço. Nunca pedi dinheiro, moro aqui sozinha, me mantenho, cuido da minha vida. Sempre quis me fazer o máximo de forte. E ontem entrei assim na vulnerabilidade e falei pra ele: eu me senti abandonada por você. Então eu me faço de forte a vida inteira, mas eu me senti abandonada por você. E aí eu fui te buscar na vida, eu fui te buscar na bebida, eu fui te buscar nos homens, eu fui te buscar em tudo quanto é lugar. Porque no fundo, nenhum sucesso vai ter o valor que a gente pode ter se você acha que te faltou amor na família. Nós não podemos voltar no passado e mudar a maneira que eles foram, a maneira que eles deram amor pra gente. Nós não podemos. Mas a tua adulta hoje, ela pode ganhar compreensão do que a criança acredita que faltou e ela mesma se dá. E aí meu pai ouviu tudo isso, que pela primeira vez eu verbalizei, eu tirei de dentro de mim e falei: eu precisava do teu amor. E eu falei sem dor, sem olhar pra ele como errado, sem julgar. Eu falei como uma menina que pede amor do seu pai. Quantas de nós não temos coragem de pedir amor para as pessoas? Ou porque a gente vai para o julgamento, ou porque a gente se acha tão suficiente, autossuficiente que não consegue. E aí ele mandou milhões de mensagens e foi, pela primeira vez, eu me senti menor do que meu pai. Porque eu tinha comprado a ideia de que eu vim para São Paulo, eu criei minha vida, que eu era incrível, maravilhosa e que meu pai era uma pessoa menor do que eu. Se você olha para os seus pais como maior que eles, você está ferindo uma das leis mais importantes da constelação, que é a lei da hierarquia. Nós devemos nos sentir menores do que os nossos pais. Não porque nós somos incapazes ou porque nós somos, eles são melhores, mas porque eles vieram primeiro. Então eles têm coisas para nos ensinar que nós não vamos poder ensinar para eles, assim como nós vamos ensinar outras coisas. E ontem, quando eu fiz esse movimento de dizer o quanto que eu queria o amor dele, que eu me senti abandonada, eu me senti uma criança no colo do meu pai. Eu me senti como uma menina que precisava do amor do seu pai. E se eu consigo ser pequena para o meu pai, ser pequena para ele, ser frágil para ele, eu consigo ser forte para o mundo. Porque você nunca vai conseguir ser uma grande empresária, uma grande influenciadora, uma grande profissional se você não consegue ser pequena para os seus pais e receber o amor deles do jeitinho que eles te entregaram. Então percebe o que eu vou te falar agora, porque isso é muito profundo. Quando você tira seu julgamento sobre quem eles foram, sobre a maneira que eles te criaram, você consegue receber deles o maior presente que eles te deram. E o maior presente que eles me deram foi essa energia de eu me sentir abandonada, para que hoje eu pudesse vir e falar isso tudo para vocês. Para que hoje eu pudesse trabalhar com o que eu trabalho e mudar a minha vida e a vida de outras mulheres. Então, no fundo, a dor que o meu pai carregou da mãe dele, que carregou da mãe dela, é a minha cura. E aí tem uma frase que eles dizem aí nesse mundo de
de autoconhecimento, né? Que só quando você se aprofunda para entender a sua maior dor, ela será a sua maior cura. Mas até você curar, ela precisa doer muito para você buscar ajuda, buscar sarar ela. Então a minha maior dor era sentir que eu tinha sido abandonada, que eu não tinha valor. Por isso eu ia para relacionamentos abusivos, relacionamentos doentios, tóxicos, e por isso que eu me relacionava com dinheiro com tanto abuso. Quando eu olhei que fazia parte do meu sistema e que um estava repetindo o padrão do outro, eu consegui ressignificar isso, me liberar em mim e hoje ter força de falar isso aqui pra você. Porque quantas pessoas estão na internet falando de vulnerabilidade, de que se sentiu abandonada, de que a maneira como se sentiu abandonada foi como ela foi pra vida e por isso ela tá com problema financeiro, problema com relacionamento. Quantas? A gente tá falando muito em vender, em criar produto, e não sei o quê, mas quem é que tá falando realmente do ser humano? De tratar o ser humano? Muitas pessoas falam do sucesso, de como atingir sucesso, de como vender. Tá, mas e quem não tá conseguindo fazer isso? Por que uns conseguem e outros não conseguem? Qual é a dor que faz com que essa pessoa muitas vezes não tenha coragem de levantar e ir pra vida? Qual é? Tem alguma coisa ali. Nós estamos olhando para nossas dores e ressignificando elas? A nossa energia do Pai, ela tem tudo diretamente ligado com a energia do foco, da disciplina, da força de ação. E aí pensa comigo, é o homem que traz a energia de ação e literalmente entra em uma mulher com a energia do ir. É o homem que vai e deposita nela a energia que vai formar um ser humano. Isso é natural, né? Não tem nenhuma criança aqui, eu não tô falando pra criança. Então é a energia do homem, a energia do masculino, que tem a energia da ação, do impulso. É um movimento do masculino que injeta na mulher a energia que junto com o óvulo que tá lá aguardando. Então ele vem e injeta e aquilo junto faz a fecundação. O sol, ele tem energia masculina. É uma energia de ação, é movimento, é claridade, é pra fora. E a lua é uma energia feminina. É uma energia da sombra, do acolhimento, de esperar, de nutrir. As duas energias formam a vida, formam o ser humano. O homem tem a energia do impulso, da ação, da disciplina, do comprometimento, do foco, do direcionamento. É o pai que pega a criança da mãe e diz que a vida é segura, que ela pode ir, que ela pode se arriscar. Se faltou pra gente essa energia porque o pai não estava lá, porque a mãe teve a criança sozinha, ou porque o pai estava lá, mas ele estava com alguma doença emocional, pela questão do que ele recebeu, essa energia nos faltou. E se essa energia nos faltou, talvez é isso que esteja nos faltando na vida. Não é o dinheiro que nos falta, é a nossa energia para fazer o dinheiro. Não é um relacionamento que eu não tenho, que eu quero. É a minha energia de merecimento, de amorosidade, de capacidade de criar um relacionamento. Percebe muito bem como que isso tudo faz sentido. Se você parar um pouquinho a sua correria, a sua loucura interna, o seu mundo automático, você vai refletir sobre essas vidas, sobre essas energias. Perceber o que faltou na tua vida e o que hoje você precisa nutrir. E aí a gente vai falar, tá, Cris, realmente me faltou. Eu não tive esse pai, eu não tive isso, eu não tive isso. Como é que eu vou conquistar isso na vida? Primeiro reconhecendo. Se você reconhece que te faltou, você percebe que você tá na debilidade disso. Que isso te falta na vida e que você precisa dessa energia para ir. E depois, buscar referências no mundo externo que te façam entender que essa energia existe. Ainda que eu não tenha recebido isso, essa energia existe. Então eu vou perceber que homens podem me servir de referência. E hoje na internet a gente tem várias pessoas aí que você pode admirar e perceber, olha como essa pessoa fala de um jeito coerente, olha como essa pessoa é disciplinada, olha como ela tem foco. E aí você pega aquela referência e coloca dentro de você. Aquilo que a gente não recebeu, a gente vai pra vida buscar. E aquilo que a gente não recebeu, eu não fico parada lá reclamando que eu não recebi. Eu entendo por que eu não recebi. Talvez seja uma cura que o meu sistema venha fazer. Se você não nasceu numa família rica, você tem a responsabilidade de colocar a tua família rica no mundo. Se você não é a filha que nasceu de uma nobreza,
de capacidades e de dinheiro e de manifestação financeira, você é a responsável por ser a nobre, que vai passar adiante na tua linhagem a possibilidade de criar recursos financeiros, de criar negócios, de manifestar riqueza, de falar, de se expressar, de ser a mulher que cura o teu sistema. Lembre-se que não é só por você. É a tia, é a mãe, é a prima, é a parente que você vai ser para aqueles que vão nascer depois de você. Então a nossa energia do pai, ela é uma energia crucial na nossa vida. Nós precisamos estar harmonizada com essa energia para que a gente ganhe a verdadeira força. E muitas de nós, eu sei, não recebemos essa energia como ela deveria ter chegado. Muitos dos nossos pais não foram masculino curado, eles também foram o Wendel Carvalho, exatamente sobre ele. Exatamente, ele, o Joel J. Você percebe que são homens empoderados da energia masculina. Homens que têm relacionamentos saudáveis, que são pais sérios, pais que botam os filhos para a vida, são homens que falam, que se gesticulam, que sabem impor a energia, são homens que trabalham, que produzem, que criaram riqueza. Olha para fora e identifica quais são as características deles que eu preciso nutrir em mim. Nós temos a energia do homem também dentro de nós. Todo ser humano tem energia masculina e feminina. Então, olha muito bem para a energia que você recebeu do seu pai e perceba se ele foi um pai que teve o masculino curado. O meu pai, ele nitidamente teve o masculino totalmente adoecido, que ele recebeu do pai e da mãe dele. Por isso que ele foi pro alcoolismo. O homem, quando ele desperta vícios, está diretamente ligado à ausência do pai, assim como a mulher. Se você desperta vício com bebida, com drogas, com cigarro, com jogo, com qualquer vício, está diretamente ligado a uma ausência. Então nós precisamos suprir aquela dor que muitas vezes a gente não sabe de onde nasce com alguma coisa que vai entrar no lugar daquilo. E por que a gente supre com uma coisa destruidora? Porque no nosso inconsciente nós estamos falando: pai, eu vou seguir você. Pai, aquilo que você fez comigo dói tanto que eu vou me destruir. Eu vou fazer com você o que você fez comigo. Eu vou acabar comigo. É inconsciente, tá? Se fosse consciente, a gente não estaria se destruindo. E eu falo com propriedade, eu não falo de uma pessoa que eu estudei sobre isso. Eu falo de uma mulher que viveu isso aí. Viveu todos esses descontroles e vícios. E enquanto eu não compreendi isso que eu tô falando pra vocês, e percebi que no fundo não era porque eu queria me divertir nas baladas, no fundo era uma dor, a ausência, eu não consegui ressignificar isso na minha vida e soltar. Então percebam, quais são as dores que vocês passaram da ausência do masculino que hoje reflete num feminino enfraquecido. Essa cura faz com que eu fale isso pra vocês e me cure cada vez que eu falo. Senão eu não estaria com coragem, gente, de abrir uma câmera e falar. Porque, olha, vou te falar, coisinha desafiadora é tu vir aqui colocar a cara a tapa pra falar pra não sei quantas pessoas que eu nem conheço, muitas delas, e pra estar disposta a errar, a falar um português que não é muito aquilo, a ser julgada. Só a energia masculina em equilíbrio dentro de nós faz a gente ter força para ir para a vida e não se importar com o que vão falar, com o que vão pensar. O que a pessoa pensa, fala é sobre o outro, não é sobre você. Mas se falta energia masculina, a gente está no feminino que morre de medo. O feminino é a energia da maturação, do medo, da dúvida. O masculino já é a energia do excesso, muitas vezes da ansiedade de ir lá fazer e nem pensa. Então nós precisamos entender sobre energia masculina e feminina para que a gente equilibre isso dentro de nós. Eu amo demais, demais falar sobre isso. Eu amo demais. Eu ainda tenho muitas coisas para resolver com meu pai, ainda tenho muitas coisas para resolver com a minha mãe, mas o bem-estar, o equilíbrio, a coragem que eu tenho de ir para a vida hoje prova que é possível fazer essa cura. E é por isso que eu trabalho e falo sobre isso aqui com vocês, porque é um prazer entregar esse conteúdo para vocês. Para essa semana que vem, eu ainda tenho 2 vagas disponíveis para fazer constelação familiar. A constelação familiar é essa técnica que faz a gente olhar para trás, ressignificar nosso sistema, colocar o nosso pai no lugar dele, nossa mãe no lugar dela, nossa avó em cada um no seu lugar e receber o entendimento e a cura para a gente ir para a vida.
Se você tá sentindo que tá com problema financeiro, problema na sexualidade, com o seu corpo, com o relacionamento, qualquer uma dessas áreas que são afetadas pela maneira que você recebeu a vida dos seus ancestrais, se permita receber essa técnica. Me chama no direct, me chama no WhatsApp, me chama em alguma maneira aqui que você consiga, através das redes sociais, me pergunta mais sobre a constelação, eu te explico como funciona. Não permita que as suas dores te causem a impossibilidade de ser uma pessoa próspera, saudável para a vida. Porque não é só sobre você, mas é sobre a mulher que você é ou não é para as pessoas que você tem contato. Existe possibilidade de cura, mas quando você se permite reconhecer que precisa de ajuda. A nossa maior grandeza, ela acontece quando a gente tem coragem de reconhecer que a gente precisa de ajuda. Se você tá com alguma questão em alguma dessas áreas, me chama, a gente conversa, eu te explico como funciona. E aí você decide se é pra você, se você tá no momento de acessar essa cura, tá? Eu vou ler um pouquinho das mensagens que vocês mandaram aqui. Deixa eu finalizar a outra gravação.